Olá, meu pessoal, boa tarde. Que maravilha! Dia 27 de março de 2018, 15 horas e 5 minutos na Terra Maravilhosa, na linda cidade Sorriso, Curitiba, Paraná. A cidade maravilhosa, a minha bela cidade. Uma tarde gostosa, uma tarde maravilhosa, a terça-feira. Recebi aqui, minha gente, um texto do general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. O título do texto é Incoerências e Jeitinhos de um STF que se desmoraliza. Como é um texto bastante interessante, resolvi trazê-lo ao conhecimento de todos vocês. Vamos ao texto, vou lê-lo na íntegra. Enquanto o PT estava no poder, maioria significativa dos ministros do STF decidiam constantemente contra os pleitos apresentados pelo partido em favor de seus membros investigados na Operação Lava Jato. Essa maioria se dizia engajada com a moralizadora operação e foram do STF a liminar para Lula não assumir a Casa Civil no governo Dilma e tantas outras decisões em respaldo às investigações. Após o impeachment, alguns ministros da corte passaram a dificultar o andamento da Lava Jato, particularmente quando as investigações chegaram a membros do PMDB e do PSDB, aliando-se a outros cujas relações com o PT são perfeitamente conhecidas. Além destas ilegítimas ligações partidárias, há fortes indícios de relações pessoais com investigados na Lava Jato, aos quais são concedidos muitos dos pleitos de suas defesas. A justiça só vem sendo eficaz contra lideranças políticas corruptas nos escalões abaixo do STF. A Corte Suprema é um cofre forte a proteger os brasileiros mais iguais que os demais perante a lei, pois mantém praticamente paralisados os processos dos privilegiados com o vergonhoso foro especial. Os eventos que culminaram na sessão de 22 de março da Corte Suprema mostraram que o sonho de um Brasil respeitável só se concretizará se alijarmos as lideranças moralmente enfermas cujos tentáculos empolgaram altos escalões nos três poderes da União. Foi um golpe que deixou a nação perplexa e apequenada pela falta de recursos legais para reverter a infame manobra de proteção a um também infame criminoso condenado. Foi a nação e não o STF, como temia a ministra Carmen Lúcia, que se apequenou, o que é muito mais triste. O tal jeitinho brasileiro mostrou suas danosas consequências quando usado para viabilizar decisões ilegítimas em prol de condenados de colarinho branco. O STF e alguns dos seus ministros têm sido protagonistas do uso e abuso deste mau costume. O jeitinho foi admitido também pelo ministro Lewandowski, quando a revelia da Constituição Federal aceitou a manobra de senadores para manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma após ser cassada no processo de impeachment em 2016. Outro jeitinho foi o patrocinado pela maioria dos ministros na decisão que impediu Renan Calheiros de permanecer na linha sucessória da presidência da República por ser réu, mas lhe permitiu continuar presidente do Senado, cargo previsto por lei na citada linha sucessória. Ora, se o réu Renan Calheiros não pode exercer
a presidência da República, nem por alguns dias, não há coerência em autorizar a candidatura de Lula, condenado em segunda instância, ficha suja, e réu em vários outros processos. Como gostam das luzes da ribalta, aos juristas supremos agrada o debate sobre essa e outras incoerências, pois parecem não se preocupar com a perda de confiança da nação e a insegurança jurídica resultante. O último jeitinho foi a concessão da liminar para Lula não ser preso até a decisão sobre seu habeas corpus, adiada para 4 de abril. A estranha liminar e o citado adiamento, atendendo a interesses pessoais de alguns ministros, a despeito de seus deveres e dos anseios da nação, foram repudiados pela sociedade e por juristas de renome. Por que a sessão foi suspensa se havia quórum para continuá-la? Entretanto, não deveríamos nos surpreender com decisões como essas que blindaram o poderoso chefão, pois somos o país do jeitinho que já deveria ser coisa do passado, mormente na justiça. A sociedade não pode mais aceitar ficar à mercê da corrupção e de ilegítimas lideranças de colarinho branco, capa preta ou do que for. O cenário vivido pelo país é o conflito entre essas lideranças que não merecem o menor respeito e não têm a mínima confiança da nação. E uma sociedade trabalhadora, sacrificada e ainda sonhadora com um Brasil do qual se orgulhe. A organização criminosa, refestelada na cúpula do poder, vai fazer o possível usando de sórdidos artifícios para ali se manter e continuar usurpando ilegalmente os recursos nacionais. Os sonhos não caem do céu. Ou a sociedade reage com a firmeza exigida para enobrecer o Brasil, se for necessário, empregando a desobediência civil, resistência passiva e enormes manifestações de rua, ou é melhor parar de sonhar. É a nação que tem que se salvar a si mesma e sem a tutela das Forças Armadas, que só tomarão iniciativa diante de um quadro de grave violência, caos social, falência e perda de autoridade dos poderes da União. Isto é um cenário de anomia, a colocar em risco a paz interna, a unidade política, os próprios poderes constitucionais e a soberania do Estado no território nacional. Querem esperar que o sangue escorra pelas ruas? Então, mãos à obra. Os doutos ministros do STF têm saber jurídico tanto para aceitar quanto para recusar o habeas corpus de Lula na sessão de 4 de abril. Portanto, o comprometimento com o futuro do Brasil é que deve nortear a decisão de cada um. Cidadãos e cidadãs, pressionem com força de vontade, exijam senso de responsabilidade e patriotismo do STF. E assim, escrevam com suas honradas mãos essa passagem relevante da história do Brasil. Nossos descendentes terão orgulho de ser brasileiros e nós não teremos vivido em vão. Pois muito bem. Este texto é do general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. Nós vemos aqui que as ideias elas são bastante distintas de um general a outro. Tenho respeito pelo Rocha Paiva, sim. Sinceramente, esperava um outro tipo de comunicado, mas a gente vê que ele não confia totalmente numa saída às ruas das Forças Armadas, a não ser diante de um quadro de grave violência, caos social, falência e perda de poderes, de autoridade dos poderes da União.
isto é, um cenário de anomia que coloque em risco a paz interna, a unidade política, os próprios poderes constitucionais e a soberania do Estado no território nacional. Pois bem, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho que o general Rocha Paiva tem suas razões, sim, e ele, como um general, tem autoridade para escrever isso. Eu, como cidadão, tenho obrigação de discordar dele. Eu acho que as nossas Forças Armadas não vão concordar com o que o STF fez e vão tomar, sim, a sua posição nestes dias que correm até o dia 4 de abril. Eu tenho certeza absoluta que eles não negarão aquilo que Mourão falou naquele fatídico encontro naquela loja maçônica em setembro de 2017. Pois muito bem, o judiciário tem que tomar uma atitude, mas como não vai tomar, o Exército então terá que tomar e vai ter que dar o remédio, embora amargo, para que todos tomemos. É desagradável, mas é o que eu creio que vai acontecer. E essas incoerências e esses jeitinhos que o STF tem manifestado, eu creio que o nosso Supremo Tribunal Militar saberá dar conta do recado ao prender cada um dos membros do STF, bem como a grande maioria que está com ele mancomunada, e dar a eles a pena cabível aos lesa pátria. Eu creio que isso era o que tinha que ser dito. Agradeço ao ilustre coronel que me mandou esse texto. Eu tenho certeza que o povo brasileiro está, sim, tomando sua atitude, como tenho visto, uma vez que Lula, por onde passa, está sendo acolhido com a devida vênia. Né? Nós estamos fazendo a acolhida ao apedeuta com o devido respeito que um ladrão merece quando circula por nossas ruas. Portanto, o povo brasileiro é um povo ordeiro. Se nossos líderes não estão à altura de liderar este país, sinto muito. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure nossa nação, em nome de Jesus. Grande abraço.